Bem, pessoal, transtorno de ansiedade é uma doença crônica e você tem que entender como ela funciona. Quando eu digo crônica, não é que você vai ter todos os dias o resto da sua vida, não é nada disso. É como é o comportamento dele, quais são os gatilhos, porque às vezes você fica muito bem durante muitos anos, ou pessoas que às vezes só tem uma crise de ansiedade, tem um período de ansiedade e depois nunca mais tem. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo, porque é muito importante essa orientação. O que acontece? Vira e mexe, eu tenho um paciente com transtorno de ansiedade. Ah, Júlio, você é neurocirurgião e trata também a ansiedade, meus amigos. 10% da população tem. Então, a cada 10 pessoas que você conhece, uma vai ter um transtorno de ansiedade. Então, doença muito comum. O clínico geral trata, o generalista trata, o médico da família trata, eu como neurocirurgião trata, né? O neurologista trata, o psiquiatra trata. Claro que existem casos de transtorno de ansiedade grave que vão precisar e vão ser só acompanhados pelo especialista, pelo psiquiatra. Mas, hoje em dia, é do corriqueiro de qualquer médico, né? E muitas vezes a gente começa o tratamento e, claro, orienta o paciente a procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra, mas é importante você entender a frequência dessa doença. Tem critério diagnóstico para a gente dar o diagnóstico e, claro, encaminhar posteriormente ao especialista. Em muitos casos, outros pacientes vão ficar super estáveis e aí eu vou explicar para vocês o que é e por que ela é uma doença crônica, né? O transtorno de ansiedade, né, o OMS, que coloca essas estatísticas, né, de 10% da população, Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né, é uma doença que acontece uma mudança no seu cérebro. E essa mudança faz com que essa doença aconteça com uma frequência muito grande, com vários gatilhos. Gatilhos, muitas vezes, do sono, você não dormiu bem, é um gatilho para ansiedade. O estresse do dia a dia, né, o burnout está muito associado, né, pessoas que a gente sabe que às vezes tem um problema, né, emocional, financeiro, familiar, divórcio e acaba tendo um gatilho, um trauma de um acidente de carro, vários aspectos geram aquele gatilho. E ele começa a ter as crises de ansiedade e a gente dá o diagnóstico. Normalmente eu, converso com o meu paciente, fecho o diagnóstico, começo a medicação, mando ele para o psiquiatra para fazer o acompanhamento. Às vezes o psiquiatra vai mudar a medicação, na grande maioria das vezes não, e ele vai fazer aquele acompanhamento. E eu explico para isso. Você teve um gatilho, você teve sua crise de ansiedade, a gente vai começar o tratamento, você provavelmente vai se sentir melhor e você vai fazer o acompanhamento, porque a partir de agora você tem essa doença crônica, que se Deus quiser você vai com um psicólogo fazer mudanças de hábitos de vida e você pode ser que você não tenha mais gatilho e não tenha mais crise de ansiedade, mas como qualquer doença crônica ela vai estar ali presente na sua vida e vira e mexe, o mais comum de acontecer são várias crises de ansiedade durante toda a sua vida. Não é que você vai ficar o tempo todo tomando remédio e nem o tempo todo tendo crise de ansiedade. Vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que passam por aquela fase e pronto, conseguem se controlar com comportamento, com psicólogo, com mudança de hábito, fazendo atividade física, dormindo bem, não vai ter mais crise. Mas vai estar ali, eu falo para o paciente, stand-by aquela doença, por isso você tem que controlar o resto da vida. E vão ter outros que vão tomar o remédio o resto da vida. Começa a retirar o remédio, volta a ter crise e usa a medicação. São remédios que foram desenvolvidos para uso crônico. Até por ser uma doença crônica, muitos pacientes vão tomar durante muito tempo. Então não precisa ficar preocupado, eu vou ficar viciado. Ou então não, às vezes você vai tomar o remédio. Quando o médico começa a fazer o desmame, você volta a ter crise, ele opta por deixar aquele remédio de uso crônico. E algumas pessoas, que talvez seja a maioria, usa por um período da vida, depois retira, fica muito bem, acaba tendo outro gatilho, volta à medicação. Ou seja, por que esse vídeo é tão importante para você? Saiba que a ansiedade é uma doença crônica. Características suas, genéticas, ambientais, o que quer que seja, faz você ser um paciente que tem um transtorno de ansiedade. Período você vai ficar bom, aí vai depender de pessoa para pessoa. Período você vai ter crise, vai depender de pessoa para pessoa. Vão ter pessoas que vão precisar fazer uso crônico do remédio. O resto da vida não é nada demais, né? Que você vai estar viciado, nem vai piorar. Pelo contrário, para melhorar a sua qualidade de vida. E você vai conversar com o seu médico para ver, no seu caso, como é. Não se desespere. Não ache que vai ter cura rápida. E se alguém prometer uma cura rápida, toma esse remédio, nunca mais você vai ter. Não é verdade, né? Porque é característica da doença, né? E saiba que é individual. O comportamento da doença em você é o que você tem que se preocupar, tá bom? E acompanhe com o médico. Melhor médico para você acompanhar isso, sem dúvida nenhuma, o psiquiatra, né? Ah, eu acompanho com o meu clínico, o tratamento tá bem e tal. Ok, não tem problema nenhum, uma doença como outra qualquer, que o médico habilitado, que está acostumado a acompanhar, ele vai fazer esse acompanhamento com você, tá bom? Mas não deixe de ter um médico te seguindo, te acompanhando. Pode ser o seu geriatra, pode ser seu médico da família, pode ser seu clínico geral e pode ser o médico mais especialista disso, o psiquiatra, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.